O Jonas é um irmão especial. Ele é educado, ele é alegre, ele é feliz, ele é extrovertido, sempre gostou de música e sempre teve dom e aptidão para o esporte, em todos os esportes. O Jonas tem facilidade para jogar futebol, como é nítido e notório, e notável. Ele sabe jogar voleibol, ele sabe jogar basquete, ele sabe jogar tênis, ele tem muita aptidão. E dentro da família, sempre foi muito risonho, sempre foi muito próximo da gente. É um garoto, assim, especial. A gente vê ele, sim, com muito bons olhos, principalmente meus pais e minha mãe. Por ser o filho mais novo, a gente sempre brinca com ele que ele era o denguinho da mamãe. É o filho mais novo, o caçula. Mas hoje um pai de família maravilhoso, mas um garoto do interior da cidade de Itaúba sensacional. Eu já tinha o Tiago, o Diego, e 5 anos já, quase, o segundo filho. Eu nem imaginava já que teria mais um outro, poderia ficar grávida. Aí quando aconteceu, eu estava grávida, foi uma surpresa assim muito grande e muito alegre. Todo mundo ficou muito contente. Eu, Ismael, mais um filho, que bom, e os 2 irmãozinhos também pequenos. Nossa, eles viveram assim a gestação toda, sabe, participando, esperando o nenê que ia chegar, tudo isso. Naquela época eu não fiquei sabendo o sexo, mas desde o início ficou grávida, eu falei, vai ser outro menino e vai chamar Jonas. Por que Jonas? Olha, Jonas foi até interessante. Tinha uma professora que lecionava comigo numa cidade vizinha e ela era uma professora muito assim autêntica, firme, líder, sabe? Eu gostava muito dessa professora, muito minha amiga também. E ela tinha um filho que chamava Jonas. E quando ela falava Jonas, parece que ela falava assim tão com a boca cheia, tão bonito, né? Aí eu falei, vai ser homem e vai chamar Jonas. Aí tava minha mãe junto ali, todo mundo, falou assim, mas agora vem a menina, porque tinha o Tiago e o Diego, né? Aí eu falei, não, acho que vai ser outro homem mesmo. Aí o Ismael me abraçou assim tudo e os meninos ficaram, Jonas, e foi 9 meses assim a gente esperando, eles alegres com a chegada do nenê, e foi o menino mesmo, o Jonas, né? O Jonas sempre foi um menino muito feliz. O Jonas, para vocês terem uma ideia, o Jonas se banhava sempre cantando. Era uma coisa que marcava muito a gente. O Jonas sempre foi um menino muito feliz, um menino que as amizades em cidade pequena que ele tinha, a receptividade na família, os primos, a amizade com os primos, muitas vezes, na maioria das vezes, os jogos de futebol, que existia um pequeno campo na casa dos meus pais, e o tamanho não dava para ter 2 gols, 2 balizas, mas uma só era o suficiente. Então era incrível que o Jonas era o menor da minha família, o mais novo. Ele jogava com o primo menor também, com o mais novo dos primos. E o Diego, o do meio,
que jogava muito com ele, jogava com o primo maior. Então eram os 2 primos maiores contra os 2 menores. E a peleja era grande, dava um trabalho para os maiores. Foi muito feliz, né? Ele sempre miudinho assim, mas muito alegre, muito esperto, né? Já quando começou a brincar com futebol, ele ficava indo, nós colocávamos ele em cima do muro. Tinha um muro que o Thiago batia falta, do outro lado do muro. E o Diego ficava no gol, né? Mas então não via, ele chutava através do Jonas, né? E passava a bola muito longe do gol, ele fazia assim, mais para baixo, mais para cima, né? E foi naquilo ali. De repente, o Thiago deu uma canhota, pum, derrubou de cima do muro. Derrubou lá de cima do muro no chão. Aí, não vou mais ficar aí olhando para vocês aí, não, porque vocês me derrubaram, chutaram, porque vocês quiseram me derrubar do muro. Ele era muito chorão ou não? Não, o Jonas não era muito chorão, não. Ele chorava, assim, bastante, mas os outros 2 judiavam muito dele, né? Os outros 2 maiorzinhos, assim, para brincar, jogar bola durante a infância, né? Do contrário, não era chorão, não. O Jonas era sempre, assim, muito agarradinho, muito caloroso, assim, ficava sempre, queria perto da gente, a gente trabalhando, dando aula em cidades vizinhas, então pouco ficava em casa. E eu tinha também muito medo, com 3 filhos homens, assim, de criar 3 filhos homens hoje, né? Com bebida, droga. Então o pai e a mãe, 2 professores, a gente se preocupava muito com isso. Então a minha casa tinha um espaço grande, a gente construiu um campinho. Um campinho assim, né? Improvisado, né? Aquele barro, nossa senhora. Então ali eles foram criados, os 3. O Thiago, o Diego e o Jonas. Sempre muito juntos, não é? Muito juntos e todos os amiguinhos vinham para minha casa. Então era assim, chegava tarde, era uma alegria, porque saíam da escola, nossa, eu lembro direitinho assim do Jonas, ele chegava em casa, ele deitava na rede, ele tomava 1 ou 2 baladeiras às vezes. E tinha uma amiguinha dele também, da mesma idade, a Nanza. Ela também ficava assim, segurando a rede, esperando ele ali. E tinha a Leide também, amiguinha. As 2 também iam jogar bola também. Então vinham todos os meninos. E depois, quando terminava os campeonatinhos que eles faziam lá no quintal, muito legal. A gente fazia um sopão, o bolo de chocolate, chocolatada. Então, era muito legal, assim. Eu tenho muitas saudades da infância deles. Como é que ele era com os irmãos? Sendo ele o mais novo, como é que ele era? Sofria muito com os irmãos mais velhos ou os irmãos mais velhos é que sofriam muito com o Jonas? Não, eu acho que ele sofria um pouco mais com o Thiago e comigo. A relação com os irmãos eu me recordo assim, comigo, por ser o filho do meio, a gente teve uma relação mais próxima dentro de casa e com os amigos mais próximos. O Thiago, por ser um pouco mais distante, mais velho, então ele não tinha uma relação, assim, de esporte, de brincar, de sair, de amigos. Era diferente os amigos do Thiago e dele. Como eu estava no meio, eu ficava mais próximo dele e dos amigos dele. Porém, assim, o respeito que ele tinha, não sei se era bem o respeito, mas o medo, assim, alguma coisa que ele tinha de alguém dar uma bronca, sempre foi do Thiago, que passava um ar mais de seriedade, cobrava mais os estudos, cobrava algum aprendizado de algum instrumento musical. Então o Thiago, ele tinha mais como um olhar mais sério. Para mim, mais de irmão, mais de amigo, mais de futebol, mais de parceria. Com o Thiago eles eram mais ameno. Com o Diego eles tiravam faísca, sabe? Eles tiravam, né? Porque quando ele dava um drible no Diego, o Diego porrete nele, né? Então assim, ele brigava, ele xingava o irmão, né? Para aí, você não pode ir comigo, aquela coisa, né? Botava apelido no irmão. Ele era treinadinho também nisso daí. E com o Thiago? O Thiago já era mais pacífico, né? O Thiago já era mais jeitoso com ele, assim. Era o mais velho, sabe, né? Era fácil para o Jonas ser o irmão mais novo de teus irmãos? Olha, era fácil. Às vezes sim, às vezes não. Não, por exemplo, quando eu queria que ele estudasse música, eu queria que ele estudasse piano e cheguei a dar aulas para ele por um tempo, mas irmão dar aula para irmão, isso não é uma boa coisa. A paciência é menor, as broncas são maiores em caso de necessidade, mas enfim. Mas por outro lado, ele era o caçula,
e desde muito pequeno via-se que ele tinha jeito para o futebol, eles jogavam com os maiores. O Jonas sempre acostumou a jogar com miúdos maiores que ele. Então isso foi até bom para ele, fez desenvolver mais o seu potencial futebolístico, vamos dizer assim. Então, por um lado, era bom ele ser o irmão caçula, e por outro lado, não era muito bom quando a gente queria que ele fizesse alguma coisa, como, por exemplo, ler algum livro. Na época ele não gostava muito, hoje ele lê muitos livros, mas ele então lia o começo, o meio e o final, e depois fazia um resumo para apresentar para a gente. Que o Tiago não obrigava, mas fazia questão que ele lesse, não era? Fazia questão, perguntava, você leu, por que você não leu? Só lê então um livro menor, que tenha menos páginas, tal. Não, mas eu não gosto, Tiago, não, mas vai fazer bem para você, tem que ler. Aí eu falava, pai, olha, mãe, ele não quer ler o livro. Não, deixa ele, Tiago. Não, mas ele tem que ler, porque é bom para ele. Então, enfim, esse lado, na hora de ser o caçula, acho que não era muito bom para ele, não. Nós criamos nosso filho num tripé. Primeira coisa, tinha que estudar, né? Segundo, jogar futebol, treinar, atletismo, né? Jogar futebol. E terceiro era a religião. Nós levávamos isso para a religião, né? Deuses pequenos, com a gente na igreja. Muitas vezes precisava levar até doce, balas, né? Para o Jonas, porque ele queria sair para tomar água, sempre tinha uma desculpa que ele queria sair, né? Precisava ir no banheiro, precisava tomar água, mas não era, ele queria sair para... Então nós já levava bastante bala. Aí um dia o padre falou assim, olha, eu não sei, tem um menino aí que chupa muita bala, mas não é que eu não quero, é que ele não deixa nenhuma para mim depois, joga algumas para mim, deixa jogado no chão, né? Essa brincadeira lá com o padre que tinha lá, que era muito amigo nosso também. Tem uma engraçada que a gente sempre conta, não sei se já saiu por aqui. A gente é de uma família religiosa, católica, né? E sempre na época do Natal, a minha mãe e o meu pai montavam o presépio na sala de casa e nós fazíamos a oração rápida ali, né? Para agradecer a saúde, agradecer que a família estava unida e tal. E sempre nessa época do Natal, uns 10, 15 dias antes. E sempre meu pai e minha mãe que fazia a oração. E um dia a minha mãe comentou, Jonas, hoje você vai começar a fazer oração, tá? E a oração começava, ó menino Jesus que vieste e tal, né? Falava e depois rezava o Pai Nosso adicional, Ave Maria. Só que, Jonas, você tem que ler no plural, porque tem mais gente. Ele foi ler, ó menino Jesus e tal, ele começou, ó meninos Jesuses. Tinha mais uma semana de oração para ter o Natal. Ninguém conseguiu mais, porque era para estar no plural, mas ó menino Jesus que vieste. Ele foi, ó meninos Jesuses. Acabou. O terço ali daquela época do Natal ficou uma semana sem ter, porque a gente ia fazendo outro dia, a gente lembrava desse erro dele de português, a gente não conseguia rezar mais. Ó meninos Jesuses. Nós. Nós. Ó meninos Jesuses. Aquele dia ninguém conseguiu mais acabar a novena. Foi só risada. Até o Ismael, que é bem sério, ele sentou no tapete da sala e não conseguia. Aquele dia ninguém conseguiu. Mais tarde nós fazemos. Mas ninguém parava mais de rir do Jonas. Ó meninos Jesuses. Foi muito interessante. Tem uma outra história também do Jonas que a gente lembra muito. O Jonas tinha os dedos do pé tudo machucado. Mas tudo machucado, jogava bola, nossa, mas era tudo arrebentado os pés dele. Machucado, aquele dedão feio, você pode olhar assim, tem um dedão feio, tudo machucado. Aí um dia, a gente, bem da igreja, assim, na Semana Santa, na Quinta-feira Santa, tem a missa do lava-pés. Aí o padre convidou a nossa família para participar do lava-pés. Nossa, meu Deus do céu, como que a gente ia na missa do lava-pés com o Jonas com aqueles pés, não que fosse sujo, mas era todo arrebentado, todo machucado. Aí eu tenho duas irmãs temporonas, a Débora e a Valéria, né? Aí eram umas 2 da tarde, eu falei, nós vamos lá hoje para pôr o Jonas com os pés de molho, né? Aí elas puseram o Jonas, os pés dele numa bacia de molho, vai limpar essas unhas, limpar os pés dele, tudo machucado. Aí ficou branquinho.
o pé. Aí de noite foi de meia, né? Meio arrastando assim, porque doía os pés deles, de tanto chutar bola, tadinho. Mas foi tão engraçado, nossa, quando tirou a meia dele para lavar os pés, aquele pé tudo com curativo, certinho, metiolado. O Jonas tem bastante história, assim, de criança, assim. Essa questão da religião também, ele é muito ligado. Muito, muito ligado. A gente vai na missa toda semana e ele tem até um ano atrás ele lia todo dia uma passagem, agora ele está com outro livro, ele tem os rituaizinhos dele, ele é muito católico, muito religioso e eu acho que isso faz muito bem. E quando ele veio para cá, ele ficou muito feliz porque Fátima está aqui pertinho, né? Então toda folguinha a gente vai para lá, vai rezar e ele fica ali, ele fala, aqui é meu lugar de paz. Ele gosta bastante. Melina, hoje é o dia de nós conhecermos o Jonas, que a Melina conhece há muito tempo. Conta-nos um bocadinho, já percebi que eram da mesma zona, não é? Que se conhecem desde pequeninos. Isso, é assim, a família do meu pai é da mesma cidade que a dele, Taiúva. E eu vou para lá desde criança e depois de uma certa idade, acho que com uns 14, 15 anos, eu comecei a passar férias lá, um mês de férias lá. Eu tenho uma prima que eu sou muito próxima, então todas as férias eu ia para lá. E então, isso com que idade? Com que idade? Eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos. E como ele é um ano mais velho que eu, a gente era da mesma turma lá. Então a gente tem amizade desde os 7, 8 anos assim, de idade, a gente se conhece. E como é que de uma amizade nasce uma coisinha, não é? Um bocadinho mais especial. Eu tava um feriado, não me recordo que feriado que era. E ele me chamou, ele estava no Guarani, um clube de Campinas, mas ele ainda não ia para os jogos. Ele ou era cortado, ou enfim. E ele sabia que meu pai era corintiano. E aí ele me convidou para ir no jogo, assistir com ele na arquibancada, e meu pai. E na época eu fazia estágio numa empresa, e eu falei, olha, eu só vou poder ir se você levar meu chefe também, porque senão ele não vai me liberar. E aí foi eu, meu pai, meu chefe e ele. E ele todo preocupado, porque a gente sentou na arquibancada na torcida do Guarani. Ele, vocês não comemoram o gol se tiver do Corinthians, a gente tá bom. E depois aí a gente começou a se falar, falava quase todos os dias. E depois, um dia ele me chamou para ir no cinema. O Jonas não gosta de filme, não assiste, não tem paciência para cinema, mas ele me chamou esse dia para ir no cinema assistir um filme que era de futebol. Era Romeu e Julieta, alguma coisa assim, mas era uma comédia relacionada a futebol, um filme brasileiro. E daí, aí ele me roubou um beijo na hora de ir embora, eu não sei como meu pai não viu. Meu pai na frente e ele atrás, a gente deixou ele ali no Guarani, que ele na época morava no alojamento ali. E na hora de dar tchau, ele deu para todo mundo, me deixou por último e me roubou um beijo. E aí começou o namoro. Portanto, nessa fase o Jonas já estava ligado ao futebol? Sim. Já, quando eu comecei a namorar com ele, ele ainda não ia para os jogos, mas aí foi tudo muito rápido. Ele começou a jogar, coisa de 6 meses, foi artilheiro e logo foi para o Santos. Portanto, foi ali uma fase muito importante também para ele, sim, sem a Melina de dar conta, não é? Sim, sim, foi uma fase que marcou muito a vida dele, porque foi dali que ele, já com 20 anos, ele já tinha 20 anos, disparou para o futebol. Quando é que a Melina percebeu que também gostava dele? Ai, que pergunta difícil, deixa eu ver. Não sei, acho que foi acontecendo, porque a hora que a gente viu, a gente já estava namorando e... não sei. Acho que falava com ele todo dia e tinha muita saudade dele. Depois também, quando ele mudou, porque o Guarani era do lado praticamente da minha casa, era numa cidade ao lado. Então, eu via ele quase todo fim de semana. E quando ele foi para Santos, já não era assim, então eu via que, falava, nossa, que saudade, já era mais difícil um pouco se ver. Eu acho que a gente começa a ver que a gente gosta da pessoa quando a gente não consegue mais ficar sem ela, né?
Costuma dizer-lhe isso todos os dias, que gosta dele, Melina? Sim, a gente se fala todos os dias, te amo e saudade. Às vezes ele tá treinando, saudade. Vou ver ele à tarde, mas tô com saudade já. Isso é amor. Isso é amor. Papai, você é o melhor papai do mundo, meu herói. Eu te amo. A Maria Fernanda, na verdade, eu engravidei dela, eu estava há 2 anos já na Espanha. Foi no 2º ano que a gente estava lá. Como é que foi essa fase? Foi assim, como é que eu posso falar? A gente ficou um pouco inseguro, porque, claro, estava longe, tinha sempre alguém na família, mas não era a mesma coisa, o médico e tudo. Mas foi tranquilo, assim, a gente se assustou um pouco na hora, falou, nossa, e agora? Mas a gente brinca que Maria Fernanda veio na hora certa, a gente estava precisando de uma criança e ela é uma criança abençoada, super tranquila, correu tudo bem. A partir dessa fase conheceu o outro lado do Jonas, que aí também ainda não tinha conhecido, não é? Que é o Jonas pai. Sim, pois é. Como pai, ele é um excelente pai, está sempre presente. Ele é mais bravo que eu. Quem tem que dar bronca é ele, mas a minha filha é tão boazinha que eu acho que ele precisou dar bronca uma vez nela. Mas ele é um paizão. Como é que ele é como pai? Espetacular. Espetacular. A ponto de eu chegar em casa, ser tio e padrinho da filha dele, a Maria Fernanda, e a hora que vou abraçar ela, o Jonas está atrás de mim, ela sai de mim e pula no colo dele. Isso porque eu estou do outro lado do oceano, falo com ela às vezes, a gente brinca e tal, eu vou para dar um abraço, ver, ela procura o pai. Ele é muito educador, muito pontual, fala para ela, tenta dar uma educação para ela de bons princípios que ele teve dos pais dele. Isso que eu acho que é a grande qualidade dele. Ele quer passar os conceitos e princípios para a filha dele que ele recebeu. E esse é o caminho. Jonas é muito amoroso. Jonas, ao mesmo tempo que ele é muito amoroso com a filha, o Jonas ele consegue se impor como pai sem ter que se exaltar de maneira excessiva. Então, a filha dele tem um respeito muito, muito grande por ele. Ela é um doce, inclusive, ela é um doce de menina, a Maria Fernanda. E ao mesmo tempo que ele é uma pessoa muito atenciosa como pai, muito carinhosa, ele também consegue se impor. Então, eu acredito que Jonas seja um pai sensacional. Quando eu fiquei sabendo que era menina, eu falei, nossa, será, né? Às vezes um menino, porque futebol, né? Mas hoje ele brinca, eu acho que a gente tinha que ser pai e mãe de menina mesmo. Por quê, menina? Porque eu e o Jonas, a gente é bem quietinho, assim, a gente não é aquela coisa... E moleque normalmente joga bola, não sei o que e tal. E o Jonas, por incrível que pareça, em casa ele gosta de ficar quietinho. E a Nanda é muito assim, como a gente. É mais tranquila, é delicada, né? Ele fala, nossa, será que se a gente... tiver outro filho e for menino, será que a gente vai dar conta? Porque a gente está acostumado com essa calmaria da Maria Fernanda e essa coisa de menina, assim. Ela foi buscar essa calma um bocadinho a cada um de vocês? Ou o Jonas é mais calmo? Não, eu sou mais calma. O Jonas é mais bravo, é mais genioso. Ele brinca que a Maria Fernanda é a cara dele, mas é meu gênio. E ele fala, graças a Deus. Como é que o Jonas começa a sua carreira como jogador? Começou assim, jogando os três, né? Eu jogava os três. Sempre estavam lá, levavam no campo, todo dia nós íamos para o campo. Né? Jogava também. E eles ficavam. O Jonas começou a jogar futebol de salão, né? Futebol de salão, o Jonas foi terrível também, né? Então, até antes dele ir para o Guarani, quando eu liguei para o Donizete, que foi o técnico dele lá do Guarani de Campinas, né? Eu falei, olha. Aí o Jonas foi escolhido entre 500 crianças da região para fazer o teste do Guarani na minha cidade lá, né? E o Jonas foi o único que o Guarani levou embora.
O futebol mais a sério, meu irmão foi pro Guarani de Campinas, que é uma equipe tradicional do futebol brasileiro em revelar atletas. E muitos atletas de nível internacional de seleção brasileira passaram pelo Guarani, da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Ele foi aos 13 anos, ficou cerca de 2 ou 3 meses, sentiu muita falta da família e retornou, voltou para a cidade nossa. Depois, aos 16 anos, foi novamente, ficou cerca de 1, 2 meses, novamente veio embora. E essa fase em que começaram a crescer e a ter que escolher uma profissão, como é que foi? Então, olha, em relação ao futebol, desde o Thiago, né? O Thiago ia já para Ribeirão Preto, uma cidade a 80 quilômetros da minha, mas ele ia de ônibus, e aí não punham ele jogar, menino de 8, 10 anos, porque o Thiago também era muito bom na bola. Aí acabou não dando certo, falou, mãe, eu vou fazer piano, e ficou por ali. O Diego também muito bom de bola, mas acabou, foi uma época que o Ismael era prefeito na cidade, não teve oportunidade assim de teste, algumas coisas assim. Aí depois o Jonas, que foi começando a ter mais oportunidades, e aí já tinha virado aquele campinho lá em casa, assim, Nossa Senhora, era a única brincadeira. Eu não lembro de nenhum Natal ter dado assim de presente, a não ser bola e jogo de camisa. Jogo de camisa a gente não comprava porque era muito caro, né? Então eu comprava as camisetas e eu costurava os números atrás. Então era muito legal, você entendeu? Eles brincavam ali, faziam os campeonatos. Eles punham o Jonas do outro lado do muro para ele bater a falta, coitada, com o muro na frente. Então era difícil para o Jonas, mas foi muito legal, assim. Aí depois o Jonas começou assim, ele se destacar no futebol, os outros dois já estavam estudando. E aí começou a ter as oportunidades, fazer os testes, todo teste ele passava. Só que ele não ficava assim fora de casa muito agarrado com a família, né? Então ele ia, voltava, ficava um pouco, começou ali pelo Guarani, esse técnico do Guarani gostava muito do futebol dele, sempre lutou por ele. E aí ele foi umas 2, 3 vezes, ia, voltava, um dia acho que ele... Aí ele ficou uma época com a minha irmã, qual a gente é muito grato também, né? Ele morou com ela, acho que foi de 30 de janeiro, eu lembro que era meu aniversário, a data que ele foi para lá. Aí veio várias vezes, carnaval, sempre. Aí no Dia das Mães, ele veio com ela, mas aí começou a chorar na hora de voltar. Aí eu falei para ele, você volta para casa e você realmente pensa o que você quer, né? Aí ele ficou assim, não quis mais. Aí foi estudar, mas continuava jogando bola em casa, nos torneios que tinha na cidade, cidades vizinhas. Mas ele foi 5 vezes no Guarani, voltava, por causa da mãe. Ficava lá, voltava de novo, foi 5 vezes. Só que nessas 5 vezes que ele foi e voltou, ele sempre foi o goleador. Ele sempre foi goleador. Então, por isso que depois aí ele começou a fazer faculdade, né, em Araraquara, e começou a jogar futebol ali com os médicos, ali num campinho de quadra que tinha por ali, né? E então, aí ele parou de jogar futebol assim, lá no Guarani. Mas aí então ele foi fazer o curso de farmácia, que é o que o Diego depois fez, é o mais velho, né? Aí, eu sei que um dia, mas eu ficava sempre pensativo, meu Deus do céu, né? Os amigos diziam para mim, Ismael, mas se fosse meu filho, eu levava ele e ia morar com ele, para ele se jogasse igual o Jonas joga, eu iria com, né? Eu falei, eu sei, mas acontece, eu dizia os outros filhos, tem aí a família também, sou professor, né? Tem compromisso, né? Mas, falou, não, olha, eu levaria, eu deixaria tudo, né? Bom, aí então eu levei várias vezes para Campinas, ficava lá, ele tinha uma tia que morava lá, um tio também, né? Aí um dia ele veio de férias e nós estávamos lá, ele estava deitado na cama assistindo lá o programa esportivo. Aí eu passei e falei, escuta, Jonas, você gosta de futebol ainda? Ele falou, gosto, pai. Mas gosta mesmo? Eu falei, se você tivesse que voltar a jogar futebol, qual clube que você gostaria de iniciar? Eu falei, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, né? Ele falou, não, pai, eu gostaria de voltar para o Guarani.
Falei, por que para o Guarani? Ah, porque lá tem meus amigos formados, tem o tio Beto, tem a tia Débora, já que eu vivi lá com eles um tempo, então eu estaria bem acostumado. Aí eu falei, tudo bem. Ele falou, pai, mas o senhor não arrumaria para mim? Falei, liga lá para o Donizete para mim fazer um novo teste lá no Guarani. E nessa fase das escolhas e do perceber se gostava do futebol ou se era farmácia, o coração de mãe, como é que estava aí nessa altura, Dona Luísa? Olha, eu sempre pensei assim, o que a gente mais pensa a gente quer que o filho tenha uma formatura. Então eu tinha muito medo deles não terem um diploma, né? Então eu tinha um pouco de medo dele ir, não estudar, não voltar, não virar nada, não dar certo. Eu sempre tive um pouco de medo. Mas quando a gente viu que ele foi se destacando, tudo, aí a gente falou assim, não, tem que ser mesmo, ele é para isso mesmo, acho que Deus já encaminhou porque vai dar certo. Então aí a gente parece que aceitou mais. Mas nunca impedimos dele ir. Ia, mas eu também sentia saudades, ficava aquela coisa assim. Era bem duro quando saía tudo, né? Mas a gente sabia também que se fosse e acontecesse como aconteceu, meu Deus, que maravilha, né? Só agradecer a Deus esse momento, né? E com 20 anos ele foi fazer faculdade, fez 1 ano no curso de farmácia. O Guarani, por insistência do meu pai, que teve que ligar no Guarani, na época meu pai era prefeito da cidade, pediu para o Guarani fosse fazer um jogo na cidade. O Donizete Oliro, que sempre levou ele com 14, 15 anos para o Guarani, também estava na circunstância, as coisas se encaixaram naquele momento. Foram até Taiúva, levaram o jogo do Guarani, o time do Guarani, júnior, juvenil, júnior, para jogar na minha cidade. Meu pai, por telefone, pediu, eles foram. E o Jonas jogou para Taiúva contra o Guarani. Com 20 minutos de jogo, estava 2-0 pro Taiúva com 2 gols do Jonas. E foi, mas ali eu sei que não demorou acho que uns 20, 30 minutos de jogo, aí estava, né? Aí eu sei que cruzaram uma bola, ele veio lá de trás, ele pegou de cheia, pum, gol, né? Pistou lá de trás da área, marcou. Eu sei que depois aí cruzaram uma outra, aí lançaram ele, assim, tocaram ele lá de trás, chutou o gol também, 2 gols. Depois aí, sei que ele passaram a bola, o cara entrou, deu um corte no menino lá, deu o corte e pegou ele sem pulo, marcou. Aí o Donizete falou, chega, tá bom, pode parar, para. Falou, pode vir, Jonas, pode vir, você já passou no teste já, né? E o Jonas jogou para o Guarani, fez 4 gols contra o time da cidade, da nossa cidade. E o treinador, depois do Guarani, aproximou-se dele e disse, e aí, dessa vez você vai ou não? Você vai de uma vez por todas para ficar em definitivo ou não? E para nossa surpresa ele disse, eu vou. E ele foi, isso foi em abril de 2004. Aí ele foi o artilheiro da equipe juniores naquele ano. No início de 2005 ele subiu para o profissional do Guarani. Nesse ano de 2005 ele foi destaque do Guarani. E aí depois, em 2006, ele foi para o Santos. Mas praticamente ele não teve muita categoria de base, né? Ele não participou muito. Claro que por atitude dele, de ter retornado à cidade 2 vezes. Mas ele não teve categoria de base, só que a ascensão dele foi muito rápida, as coisas aconteceram bem rápido com ele. Portanto, até ali ele tinha feito estudos em farmácia, não é? Ele tinha feito 2 anos de farmácia, trancou a faculdade e, na verdade, quando eu comecei a ter esse contato maior com ele, ele estava já no clube, já tinha trancado por um tempo os estudos. Já tinha percebido que o futebol... Pois é. E a Melina, quando é que percebeu que para ele o futebol era a sério? Foi nessa fase de início de namoro que foi uma mudança também para ele? Porque a gente conversava muito e eu via o sonho dele de se tornar um grande jogador e estar em times grandes, como tá, né, o que aconteceu e onde ele está hoje. Portanto, toda essa fase e toda essa movimentação do Jonas no futebol, a Melina já estava ao lado dele. Tava. Como é que foi? Olha, a gente brinca às vezes que pra gente a ficha não cai, que o Jonas é uma pessoa comum. Às vezes a gente não... As pessoas de fora falam, vocês não têm às vezes noção da proporção do Jonas e que o Jonas tomou e conquistou.
Mas foi muito rápido, assim, ele estourou no Guarani, logo foi para o Santos, no Santos ele machucou, depois foi para o Grêmio. No Grêmio ele teve, assim, altos e baixos, mas depois foi tudo, assim, sempre foi rápido. Depois ele foi para a Portuguesa, estourou, voltou para o Grêmio, virou artilheiro do Brasileirão, foi para a Espanha, sabe, foi tudo muito... Foi assim, eu acho que Deus vai abençoando e foi acontecendo tudo de uma forma muito especial para ele. Então, o Jonas é muito apegado, né? Antes de ontem ele brincou assim comigo, ele falou assim, mãe, amanhã eu vou dormir, hoje eu vou dormir com você, viu? Então, eu e ele, sempre assim, a gente tem aquele segredinho de contar uma coisa para o outro, conversar assim, mas eu notava nele assim, sempre felicidade, ele estava sempre muito contente. E a gente também fez assim, mesmo que ele foi do Guarani para o Santos, cada 15 dias a gente ia para Santos, e ficava com ele uma semana. Depois a gente sempre ficou presente no Grêmio, porque foi a oportunidade também da gente já ir conhecendo alguma coisa. Então sempre estava no começo, ou os irmãos, ou eu e Ismael, sempre tinha alguém, a Melina, né? Eles começaram a namorar também, ela sempre estava presente, dando aquela força ali. Então o Jonas nunca ficou sozinho. Veio para a Europa, o Thiago veio junto, o Diego ficou também um tempo, aí depois vem passear eu e Ismael no primeiro semestre, no segundo a gente vem, fica um mês, 40 dias. Então, aí ele foi crescendo também, ficando mais adulto, amadurecendo mais, e isso foi muito bom. Aí depois eu fui de lá, o Santos, eu tinha aquele jogador, um jogador famoso do Santos lá, o Zito, né? Grande jogador. Sim, o Zito. Então ele viu, ele ligou para mim. Era uma hora do almoço, um dia ela assim em casa. E falou, o que você está falando? Eu falei, que é Ismael? O que você é do Jonas? Eu falei, seu pai, é com você mesmo. Eu quero o teu filho hoje aqui, nós vamos ficar esperando até ele chegar, né? Porque já era umas 2, 3 horas da tarde, né? Vem para cá, estamos esperando você. Vamos falando por telefone e tal, porque está tempo meio de chuva. Aí nós fomos pegando, falei com o Thiago, o mais velho, né? Falei com ele, aí ele falou assim, não, então vamos, pai, vamos, né? Aí eu falei, liga para o Zito. Ele ligou tudo e já começou a negociar lá já, né? Ele e o Diego. Aí nós fomos de carro, né? Pegar a família inteira. Nós chegamos lá no Santos, nunca me esqueço, era de madrugada já. E eles estavam tudo, mas estava calor, né? Todo o pessoal ali, o Zito, todo aquele pessoal, o vice-presidente, estava esperando o Jonas, esperando lá fora, assim, tinha umas cadeiras, né, numa calçada meia alta, eles estavam ali, com ele esperando ali, nós chegamos lá. Interessante ali, aí o Thiago e o Diego e o Jonas foram lá para ver o contrato, né? E eu fiquei ali, eu fiquei com o senhor lá, o Zito, ele falou assim para mim, ele falou, olha, vou mostrar, vem cá, vou te mostrar um DVDzinho de um jogador para você. Sabe quem que era? Neymar. Neymar. Rapaz, aquele menino, o que ele jogava, marcava cada gol, só gol bonito, não tinha gol feio dele não. Era o Neymar, né? O Neymar, nossa, né? Foi interessante até isso aí. Tanto é que depois que teve o Neymar, ia ver o Jonas jogar lá. Ele apoiava no Jonas, viu que o Jonas fazia, ele ia jogar. O Neymar falou isso um dia para nós lá. Era a intenção do Jonas ter a oportunidade um dia de jogar na Europa. E o futebol do sul do país, onde está o Grêmio, é um futebol um pouco mais próximo, talvez, do futebol da Europa. Um futebol mais rápido, um futebol um pouco mais de força. O futebol paulista é mais técnico, o futebol carioca a gente fala que é um futebol mais bonito, clássico, mas o futebol do sul do Brasil é um pouco mais, falamos no Brasil, é pegado, um pouco mais de contato. E nós queríamos que ele tivesse essa experiência. E também a proposta do Grêmio foi interessante, ele acabou indo para lá em setembro de 2007. E, inclusive, parece que a história do Jonas estava marcada para acontecer algumas coisas. Um dos times mais importantes do Brasil, que é o Corinthians, o Jonas acabou fazendo um gol que marcou muito, tanto o Jonas como a história do Corinthians também, que foi o gol que o Corinthians acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas isso tudo como profissional, né? O respeito pelo Corinthians sempre foi muito grande, mas algumas coisas na vida do Jonas a gente chega à conclusão que realmente eram muito pontuais de acontecer, sabe?
E aí, após o Grêmio, ele chegou em 2008 ir para a Portuguesa de Desportos, porque o treinador que chegou no Grêmio disse que não iria utilizá-lo. Voltou para o Grêmio em 2009, ficou em 2009. Estava disputando artilharia na época com o Adriano Imperador, que tinha vindo da Internacional de Milão para o Flamengo. O Diego Tardelli, um outro jogador brasileiro. E aí ele se lesionou contra o Corinthians, no Pacaembu, em São Paulo, dia 12 de outubro de 2009. E aí ele não conseguiu mais acompanhá-los na briga pela artilharia. Só que em 2010 foi o ano fantástico que ele fez 42 gols na temporada, né? Teve a honra de fazer o mesmo número de gols que o Neymar, na época, que estava explodindo no Brasil, o Neymar. E foi um ano fantástico, fantástico, fantástico para o Jonas. A carreira na Espanha, nós viemos assim com uma certa insegurança. Saímos de Porto Alegre, a gente não tinha proposta da Rússia, tinha proposta do Corinthians, né? E resolvemos ir à Espanha sem muito conhecimento do futebol europeu, a não ser a televisão, basicamente. E achamos que tinha que vir e viemos. E a experiência foi muito boa para o Jonas. Ele chegou no auge da idade, com 27 anos. Ele teve uma adaptação muito rápida ao futebol espanhol, muito rápida. A gente achou que ia demorar uma temporada, que era a previsão do Unai Emery, técnico dele, de 1 ano, mas com 6 meses ele se adaptou muito bem ao futebol espanhol. Por ele ser dedicado, por ele ser regrado, né, a mudança de clima, de comida, de país, de futebol. A família ficou no Brasil, mas a gente vinha pontualmente, sempre tinha alguém perto para dar o suporte. Então, assim, eu acho que ele se adaptou antes do esperado, devido o fato dele ser focado. O que eu tenho que fazer para ir bem na Espanha? Eu tenho que dormir cedo? Ele dormia cedo. Eu tenho que comer regrado? Eu vou comer regrado. Eu tenho que treinar tarde? Eu vou treinar tarde. Então, a dedicação, a metodologia dele, a conscientização dele do futebol espanhol, que ele aprendeu como que é, porque é diferente do sul-americano, nós brasileiros, ele falou, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer isso na Espanha para você. Ele fez. Foi uma experiência fantástica, para ele e para a família. Qual é que foi a mudança mais difícil nesta fase toda? Porque foi em várias partes do Brasil, não é? Sim. E depois apareceu Espanha e Portugal aqui já com um período um bocadinho mais longo. Sim, eu acho que o mais difícil foi a primeira vez que a gente chegou na Europa, que foi aquele baque na Espanha, outra língua e tudo. Então eu acho que assim, a mudança mais drástica foi essa. Né? Tanto que quando a gente ficou sabendo que vinha para Portugal, a gente se sentiu muito em casa, porque a comida, a língua, o clima, as pessoas... Foi mais tranquilo. Acho que assim, a mudança mais drástica que a gente sentiu foi a mudança do Brasil para a Espanha. O Benfica hoje para o Jonas é algo extraordinário. Extraordinário. A gente até brinca, a gente podia ter vindo para o Benfica, né? Ter ficado aqui 1 década, 2 décadas. É algo fantástico. Ele fala com brilho no olhar do Benfica, da estrutura, dos profissionais, do elenco, do país, do acolhimento das pessoas com ele, do clube, da cidade de Lisboa. Ele está assim, para fechar isso, em dúvida se ele, assim que encerrar a carreira no Benfica, que é o plano dele hoje, se ele volta ao Brasil, o país de origem, o país do coração, ou se ele fica aqui pelo momento que o Benfica proporcionou ele, pela grandeza do Benfica, de dar todo esse apoio para ele, que ele se torne essa pessoa. O Benfica hoje fez do Jonas uma pessoa melhor. O Benfica e Portugal, eu não tenho dúvida disso. Sabíamos da grandeza do Benfica, mas não sabíamos que era tão grande, porque nunca estivemos aqui em Portugal, nunca viemos ao Estádio da Luz. E hoje a gente vê e agradece mais uma vez que a decisão de vir para cá foi muito acertada, assim como a ida do Jonas do Guarani para o Santos, do Santos para o Grêmio, do Grêmio para o Valência. Então a gente costuma dizer que somos talvez abençoados em Portugal. Ele está muito feliz, fala até em encerrar a carreira aqui no Benfica.
Aqui foi ele, você vê, você sai de uma cidade pequena, vai para uma cidade grande, no caso que foi a Espanha, né, ali na Espanha, e de lá ele saiu muito mal dali, ele saiu muito mal da Espanha, assim, sabe? Ele saiu triste, ele saiu arrasado. Chegou aqui no Benfica, né? Ele marcou um gol e já sentiu o calor humano da torcida, aquela coisa com ele, né? Jonas, tal, Jonas, e nossa, e ele falou assim, não, ainda vou ser grande aqui. Ele falava, eu vou ser grande aqui ainda, vocês vão ver. Ele falava, eu estou começando a minha vida, vou ser grande aqui, ó. Ele falou e cumpriu, né? Eu vou ser grande. Mas ele adora o Benfica, né? Nossa, e como adora. No dia do jogo, normalmente ele chama a hora que ele acorda, depois que ele almoça e antes de umas 3, assim, ele não gosta de falar muito perto do horário do jogo, que você vê que ele está bem concentradinho. Então ele fala, a gente deseja boa sorte e ele pergunta sempre para a Nanda, quantos gols eu vou fazer? E ela fala. Inclusive o último ela acertou, foi muito engraçado o último jogo. Ele falou assim, Nanda, quantos gols o papai vai fazer? Ela falou 3. Ele, nossa, 3, você não quer mais nada, né? Ela falou, não, eu quero a bola, porque ela sabe que quando faz 3 gols, traz a bola. Claro. E ela falou, você me traz a bola, papai? E ele olhou pra mim, tipo, que responsabilidade, né? E ele marcou os 3 gols e trouxe a bola pra ela, ela tava feliz demais, Foi muito engraçado. O que é que ele gosta mais de fazer, por exemplo? O Jonas, o que ele gosta mais, sem ser jogar futebol, eu acho que é ficar em casa com a família. Quando ele chega em Itaiú assim, ele já vai pro sofá e fala, mas que gostoso que é isso, nossa. E ali tá no celular, na televisão, as crianças brincando, muito caseiro. Então eu acho que o que ele gosta mais é ficar em casa com a família. Estar com a família, ouvir música, tocar bateria. Ele toca bateria, tem uma bateria na sua casa. Estar com a família, ouvir música, tocar bateria. E hoje ele mudou o conceito de antigo, de menino, de não gostava de ler. Tem muito conceito de ler. Família, música e leitura. Agora ele começou a ler, agora ele pegou o hábito de ler. Mas cinema ele não gosta. É assim, ele acorda, treina, volta, aí tem toda a rotina da alimentação, tudo pesadinho, tudo balanceadinho, é organizado ao extremo. Eu e a Nanda já é mais assim bagunçadinha. Mas isso, e Jonas é muito caseiro. Muito caseiro. Para tirar ele de casa, eu falo, olha, difícil. O que é que ele não gosta de comer, por exemplo? Que ele não gosta de comer é difícil, o Jonas não é enjoado. A comida portuguesa adaptou-se bem? Ele adora Feijoada? bacalhau, comida portuguesa, ele gosta de praticamente tudo. O que ele não gosta de comer? Não sei. O Jonas não gosta de coisa com muita gordura, por exemplo, um bife à milanesa. Ele até come, mas não... Agora, de resto, o Jonas come tudo. Adora um chocolate, mas não pode comer sempre, né? Mas adora. Mas não tem, assim, nada que você fala, não como isso. Eu gosto de tudo. O que é que ele gosta mais de fazer? Se não for, tirando o futebol, claro. Tirando o futebol é difícil, porque o Jonas acompanha todos os jogos que ele puder acompanhar, ele acompanha, mesmo estando em casa. Quando ele não faz isso, atualmente ele gosta muito de ler. O Jonas gosta muito de ler. O Jonas é muito assim, muito a casa onde ele mora, a família, ele gosta muito de ficar em casa, essas coisas. O que ele não gosta de fazer? Assim, olha, assistir TV, por exemplo, ele só assiste futebol. Se parar para assistir esses dias eu ainda falei, vamos assistir um seriado. Não, eu vou ficar aqui, não gosta. TV para ele é só mesmo futebol. É uma coisa que ele não perde tempo, não para fazer. E ele consome muito futebol na televisão? Ele gosta, ele acompanha bastante os jogos daqui, da Espanha, da Inglaterra, do Brasil. Se deixar, o dia que tiver jogo, ele está lá assistindo. Família, muito presente, alegre, extrovertido, religioso, muito religioso, tem a sua crença. Atencioso, predisposto sempre a ajudar, e o Jonas é muito preocupado com o próximo. Isso tudo compõe a humildade do Jonas. Quem conhece o Jonas sabe o tanto que ele é humilde. Tá? As pessoas que trabalharam para o Jonas
por onde ele passou hoje, sabem quem é o Jonas. E elas falam que o Jonas sempre mostrou a elas que você pode fazer parte de um mundo de fama, de um mundo de glamour, de um mundo de glórias e não perder a humildade. Então, uma qualidade que eu vejo nele é a humildade. Meu irmão, eu conheço muito ele, o sinônimo de Jonas é a humildade. O Jonas é muito parecido com meu pai. Então, eu olho para o Jonas assim, eu vejo meu pai era uma pessoa muito humilde também. E o Jonas, ele tem aquele olhar assim do meu pai, silencioso. A gente precisa falar, perguntar, mas é um olhar com alegria, um olhar, sei lá, com prazer pra gente, assim. Não sei, é diferente. É bom ser mãe dele. Demais, nossa, tinha que ser meu filho mesmo, os 3. E de que forma é que se vive olhar para um filho? É fácil dizer-lhe que tem orgulho dele? Sim, muito fácil. Faz questão de o dizer, Luísa? Nós não somos muito de falar, mas dentro de mim eu me orgulho dos 3 filhos, né? Cada um como eu me orgulho dos 3. Eu só agradeço a Deus pelos 3 filhos que eu tenho. Eu acho que eu fui assim premiada também. Eu acho que não sei até dizer como descrever ele, porque só trouxe alegria pra gente, né? Só trouxe alegria. Jamais imaginar que ia dar certo e estar tanto tempo junto. Desde que a gente começou a namorar, a gente, claro, teve alguns desentendimentos, tudo, mas a gente sempre esteve junto. Nunca se separou, nunca ficou um tempo brigado, enfim. Era pra ser, né? E os sentimentos foram crescendo? Sim, claro. Acho que como qualquer relacionamento, a gente vai... Amor é uma coisa que vai se conquistando a cada dia, o respeito, você vai conhecendo mais a pessoa, né? E eu acho que ele é muito do que eu quis e sonhei para mim como um marido. Eu não tenho o que falar dele. E em virtude de opiniões diferentes, nós tivemos uma discussão um belo dia lá em Valência e dentro da mesma casa nós ficamos por um dia sem falar um com o outro. E para quem é muito unido, um dia é muita coisa. E no dia seguinte a essa discussão, à noite, chegou a proposta do Benfica e a do Olympiacos. E eu, sem conversar com ele, sem muito querer conversar, aquela coisa de um não querer dar o braço a torcer ao outro. Ele tinha uma opinião, eu tinha outra sobre a forma de sair do Valência. E eu disse a ele, olha, como profissional, cumprindo a minha função, eu preciso te passar o que chegou até mim de proposta para você, para que você analise e veja o que você quer dar andamento nisso. Então eu ali preocupado em ver o lado profissional meu, em exercer a minha função, mas o lado de irmão havia um descontentamento em virtude de uma discussão, de um diálogo um pouco mais acalorado entre eu e ele. E ele olhou para mim e me disse: para mim, independentemente de quem seja a proposta, primeiro eu não quero analisar isso. Primeiro, para mim, o que importa é a minha relação com você. Esse é o Jonas. Esse é meu irmão, Jonas. E aí, a gente se abraçou ali e ficamos muito mais unidos e muito mais fortes. E dali 4, 5 dias estávamos aqui em Portugal. Então, enfim, esse é o Jonas, humano.